Primeiramente, bom dia. Eu não sei qual horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas bom dia, boa tarde ou boa noite. O bom dia serve para que vocês tenham um dia todo bom. Aí eu vou estar apresentando um pouco para vocês do meu projeto do SIM, do Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do IFTM, o Instituto Federal Triângulo Mineiro. O meu nome é Rafael Pacheco, eu sou estudante de zootecnia nessa faculdade, do campus Uberaba, e o meu projeto é em volta do tema de desempenho zootécnico de poedeiras comerciais criadas em diferentes sistemas de produção, sistemas de gaiola e livres de gaiola, o cage free. A minha orientadora é a Érica, professora de avicultura da faculdade, e falando um pouco sobre essa questão de avicultura voltada para as aves poedeiras. Hoje em dia a gente tem uma crescente preocupação do consumidor e do produtor com o bem-estar animal, sabe? A gente quer criar, a gente precisa ter o espaço, a gente precisa meio que se adequar aos termos, às questões que precisam ser fundamentais para um bom bem-estar animal, por conta que a gente quer produzir ovos de qualidade, mas a gente precisa também fazer com que essas aves elas tenham bem-estar, porque a partir do momento que a gente quer criar, a gente precisa pensar também no bem-estar das aves que vão produzir esses ovos para a gente, porque a partir do momento que a gente está com as aves em gaiolas, será se está dando um bem-estar para elas? Elas vão estar produzindo ovos porque elas vão estar se alimentando bem, elas têm a genética para aquilo, elas são voltadas para isso. Mas será se o espaço é suficiente? Será se elas conseguem ciscar? Será se elas conseguem bater asas? Será se elas conseguem se alimentar de coisinhas além da ração que a gente dá para elas? Aí, isso seriam os pontos a serem observados para diferenciar o resultado que seria deixado a partir desse projeto. Aí, os materiais utilizados nesse projeto seriam avaliados os padrões zootécnicos de galinhas poedeiras comerciais criadas em diferentes sistemas de produção, como eu já falei. Seriam utilizados 140 aves. O tratamento 1 teriam 70 galinhas poedeiras criadas em sistema de gaiolas, enquanto no tratamento 2 seriam 70 galinhas poedeiras, também sendo criadas em sistemas livres de gaiolas. Os dados eles seriam avaliados a questão de mortalidade, a questão de produção de ovos por lotes, sendo colhidos ovos 2 vezes ao dia, vendo a questão de temperatura, de umidade, relativa dos galpões onde elas vão estar ou do ambiente que as livres de gaiola vão estar, a conversão alimentar em relação a esses dois sistemas, porque a partir desse momento que as aves elas estão presas em gaiolas, elas vão estar recebendo a dieta para consumir tanto de ração por dia. As que estão soltas também vão estar recebendo essa dieta. Mas vamos ver como elas reagiriam de forma aos dois sistemas. E é bem simples o projeto. É um projeto que eu acho que todo mundo da área de zootecnia que mexe com avicultura já conhece bastante a relação dessas galinhas criadas em gaiolas. A gente vê como é que funciona, a gente vê como elas vivem, a gente vê como essa produção de ovos às vezes é boa ou ruim, dependendo da forma com que é criada. E muitas das vezes as livres de gaiolas também, hoje em dia ainda só existe aquela criação de livres de gaiolas que é a galinha caipira, mas a gente tem que mudar isso, a gente precisa ver que outras raças também elas precisam se adaptar, elas precisam ter essa condição de viver fora de gaiolas e produzir ovos. E ver, analisar e estudar para ver como seria essa produção de ovos, como seria a qualidade desse ovo que elas vão produzir, e também a quantidade, e também para poder estar dando bem-estar para essas aves, sabe? Aí, devido a essa pandemia desse ano de 2020, em virtude dessa pandemia, o projeto
pela dificuldade de adquirir as aves e pela dificuldade de ter que tocar esse projeto, porque a gente precisa estar indo ao local para poder tocar o projeto, para alimentar, para cuidar, para fazer as anotações, a gente teve que adiar o projeto para ser executado em 2021, se Deus quiser tudo vai ter melhorado. E isso é um pouco sobre o meu projeto, sobre o tema que eu especifiquei para vocês. Muito obrigado, os resultados serão divulgados em 2021, assim que o projeto for executado. E é isso. Obrigado, pessoal.